Nenhuma ferramenta foi e ainda é tão útil ao ser humano quanto a comunicação. Fosse por sons ou gestos, o objetivo de nossos ancestrais era o de transmitir a informação. Depois tivemos a criação da linguagem e, em seguida, a escrita. Os egípcios elevaram os métodos de comunicação que começou com os hieróglifos, passando pela criação do papiro, um tipo de precursor do papel criado à base de plantas por volta de 2500 a.C., até que fora criado o correio, com o objetivo de transmitir leis e decretos a partir de mensageiros. Com o fim da era agrícola e o início da Revolução Industrial, os avanços da comunicação seguiam com tecnologias cada vez mais avançadas, como o surgimento do telégrafo em 1837, do telefone em 1876, o rádio em 1895 e a televisão em 1927. Entre 1943 e 1946, foi criado o primeiro computador para alguns anos depois surgir aquela que viria a se tornar uma das maiores invenções da humanidade, a internet. Nascida como produto da Guerra Fria, a internet surgiu como conceito militar dos Estados Unidos para a troca de informações através de uma tecnologia única que não poderia ser rastreada. A primeira rede de internet, a ARPANET, surgiu no dia 29 de outubro de 1969, estabelecendo a primeira conexão entre a Universidade da Califórnia e o Instituto de Pesquisa de Stanford. Essa tecnologia chegou ao Brasil em 1988, a princípio voltado ao uso acadêmico e, alguns anos mais tarde, para o uso doméstico e empresarial. A partir daí, a evolução nessa área da comunicação não parou mais. Em 1994, a Embratel iniciou seu serviço de acesso à internet em caráter experimental, e já no ano seguinte, tínhamos a criação do Comitê Gestor de Internet no Brasil. Para se ter uma ideia, só na segunda metade dos anos 90, surgiram entre sistemas e aplicativos nomes como ICQ, Messenger, eBay, Google, Yahoo e Napster. Mas foi a partir dos anos 2000 que a internet passou a ser parecida com o que existe hoje em dia. Com a melhoria dos sistemas de navegação e a implementação da banda larga, a popularização dos computadores e a chegada de plataformas como YouTube para compartilhamento de vídeos, e das redes sociais Orkut e Facebook, o salto em números de usuários foi gigantesco. Para efeitos estatísticos, em 2018, a população do Brasil com acesso à rede de coleta de esgoto era de 53,2%, ao tempo em que, no mesmo ano, 82,7% dos domicílios tinham acesso à internet. Ainda segundo pesquisa, desta vez promovida pelo Comitê Gestor de Internet no Brasil, em 2020, o país chegou a 152 milhões de usuários, um aumento de 7% em relação a 2019. Com isso, 81% da população com mais de 10 anos de idade tem internet em casa, o que nos leva a uma reflexão. Podemos ter um número tão elevado de pessoas utilizando um sistema de comunicação sem nenhuma regulamentação? Direito digital é o ramo do direito que visa regulamentar e normatizar o uso dos ambientes digitais por pessoas e empresas no ambiente virtual, assegurando os direitos dos envolvidos nessa relação. Nesse ponto, é muito importante compreender que o universo da internet não pode ser visto como algo alheio ao mundo real. Portanto, o comportamento e as relações criadas no ambiente digital devem respeitar a legislação vigente. Das principais fontes, o Marco Civil da Internet visa estabelecer princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no país. A Lei 12.737, que ficou conhecido como Lei Carolina Dickmann, surgiu por conta de vazamento de fotos pessoais dela na internet. Então, o direito digital vem justamente resguardar e proteger a informação e os dados do utilizador dos ambientes digitais. Apesar da legislação própria, o direito digital está presente em diversas áreas do direito, como veremos a seguir. A Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD,
Dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Perguntamos a alguns convidados se já há um impacto da LGPD na sociedade. E para iniciar essa parte, é um prazer inenarrável trazer a vocês professor acadêmico, advogado, especialista em direito do consumidor, Dr. Ageu Camargo. Existe o impacto da LGPD na nossa sociedade, tendo em vista que as empresas começaram a se preocupar com a Lei Geral de Proteção de Dados, inclusive porque os dados no século XXI é o novo petróleo. Deste modo, percebe-se que há uma aceitação por parte de todos os fornecedores, bem como uma adequação. Os sites que possuem dados do usuário, como nome, RG, CPF, endereço, eles se preocupam em buscar a aceitação do usuário na internet, principalmente, com o compartilhamento de dados. Tratando-se de dados que são oferecidos de forma presencial, também quem guarda esses dados, ele busca a aceitação, a ciência do usuário. Então, sim, há um impacto na qual já é visível que quem possui os dados se preocupa com esses dados. Para enriquecer ainda mais a nossa troca de ideias, é com imensa satisfação que apresentamos a doutora Sandra Salles, especialista em privacidade e proteção de dados. Sim, já existe. A lei ela é uma lei de 2018, né? Ela tinha uma vacatio legis de 2 anos. E aí o objetivo era que nesse período as empresas se adaptassem. Mas a gente teve o advento aí da pandemia, que acabou atrasando um pouco, né? Qualquer empresa que tenha tratamento de dados, seja uma empresa que tenha relação de consumo, ou até mesmo uma empresa, uma indústria, por exemplo, que não trata no dia a dia com clientes pessoa física, mas ela tem funcionários que também são titulares de dados. Então, hoje existe uma grande movimentação por parte das empresas e os consumidores, que são os titulares de dados, todos nós, né, pessoas físicas. Então, hoje você não vê ainda muito na prática um titular de dado reclamando, exercendo o seu direito, tá? É um caminho que vai ser mais longo, assim como o Código de Defesa do Consumidor, há 30 anos atrás, que ninguém conhecia quais eram os seus direitos, e ao longo do tempo as pessoas foram aprendendo quais eram os seus direitos. O mesmo percurso vai acontecer com a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Então, por enquanto, neste momento, a movimentação maior tem sido das empresas para estarem em conformidade com a nova lei. É com grande prazer e uma enorme satisfação, fazendo um paralelo entre a Lei Carolina Dickmann e a LGPD, trouxemos o Dr. Márcio Cursino, delegado de polícia, professor acadêmico e mestre em direito penal. A partir da Lei Carolina Dickmann, nasceu a base da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, o que hoje ganha uma força tremenda. Lembra quando o WhatsApp ficou 24 horas travado? Por quê que foi? Porque a justiça brasileira chegou para o WhatsApp e falou: WhatsApp, me dá todos os dados que eu quero dessas pessoas aqui. O WhatsApp falou: não. Para mim importa a privacidade dos meus clientes. E aqui nos Estados Unidos eu sou assim. Não, mas você está nos Estados Unidos. O que o Brasil fez, então o WhatsApp, 24 horas. Então, partindo dessa posição do grande jurista chamado Mark, mais a Carolina Dickmann, ou seja, você tem que proteger a divulgação de dados. Então, aonde entra a Lei Carolina Dickmann? Protegendo os dados do usuário para que pessoas mal intencionadas utilizem os dados que foram devassados. E para fecharmos essa primeira parte, trouxemos a escrevente da 6ª Vara Criminal de Guarulhos, Viviane Martim de Moura. Mesmo trabalhando em vara criminal, eu confesso que nunca peguei um crime digital. Nesse período todo, não peguei nenhum ainda, então não teria como afirmar se eles são frequentes ou não. Você trabalha em vara criminal aqui em Guarulhos? Isso, eu trabalho aqui em Guarulhos. Você julga que existem meios eficazes e operadores capacitados para cuidar desses tipos de crimes?
Ah, com certeza, mas é uma área muito específica do Tribunal de Justiça, porque a gente tem todo o setor, né, de segurança. A gente até percebeu assim, que depois da pandemia teve uma mudança até em relação ao acesso, né? Então hoje a gente tem autenticador em celular, a gente tem autenticador no computador, alguns acessos que a gente tinha antes, que era só através de login e senha, hoje a gente tem o login e senha do tribunal e o login e senha específico desse site que a gente precisa acessar. Então você entende que tem sido implantadas políticas de segurança para proteção de dados? Dentro do Tribunal de Justiça, com certeza. E isso aconteceu recentemente? Eu percebo assim que desde a pandemia aumentou, porque muita gente em casa, né, usando o próprio computador, inclusive, aí eles mudaram completamente a política. Você vê efetividade na referida lei? No mundo todo, muitos países já têm uma lei geral de proteção de dados. Existe a GDPR na Europa, existe legislações específicas nos Estados Unidos. Então, se o Brasil também não tivesse uma lei geral de proteção de dados, muito provavelmente países europeus já não iam querer mais ter relações comerciais com um país que não tem uma lei que protege os dados pessoais. Então, essa legislação ela vai ter efetividade. Vai demorar um pouco, não é a curto prazo, né? A gente sabe que a GDPR aí já tem mais de 3 anos que está em vigor, que é a lei europeia, e tem muita coisa ainda para se fazer lá. E aqui o caminho vai ser muito parecido também. A gente ainda tem aí um longo percurso, 5, 10 anos, para que a gente esteja 100% em conformidade, né? Ou pelo menos 90% das empresas conforme aqui dentro do Brasil. Uma efetividade, pois os dados eles conseguem controlar o usuário através de seus gostos, através de suas ideias, através de suas filosofias. Então, quando você possui dados do usuário, você consegue fazer com que o usuário ele faça compras por impulso, através de gatilhos mentais, de uma forma inclusive irracional. Então, o controle, o manejo desses dados, eles são importantes e há uma efetividade, principalmente na área do direito do consumidor, para que o consumidor não compre, não adquira produto ou serviço de uma forma irracional. A ideia é que todas as compras, toda a prestação de serviço seja feita com a ciência total do consumidor. O que o judiciário está fazendo junto com a polícia civil, né, junto com a polícia judiciária? Não deixando apenas no estelionato ou apenas numa pornografia infantil, não. Quando a pessoa atua dentro da internet, utilizando a plataforma digital para cometimento de crimes, ela não está sozinha. Ela faz parte de um círculo de pessoas. Estou querendo falar o quê? Que existe uma associação criminosa, que a pena é complicada. O que dirá até de uma organização criminosa voltada para cometimento de crimes virtuais. E eu percebo que o judiciário está muito atento a isso, né? Está tendo efetividade sim, no sentido de que assim que a polícia descobre, tem o regular processo e a condenação é certeza nesses casos. Então o judiciário ele está atuando de forma positiva no combate aí a essa criminalidade moderna, né? Atualmente, criamos um mundo onde inteligências artificiais conseguiram um espaço significativo, não somente em nossas vidas, como também em setores importantes como saúde, transporte, economia. Inclusive, nossa percepção sobre isso ser bom ou ruim podem partir do ponto de vista de uso de um dos assistentes, como a Siri ou a Alexa. Na medicina, as IAs estão cada vez mais presentes no diagnóstico de doenças e na criação de remédios e vacinas, sequenciamento genético, etc. Os carros autônomos já estão disponíveis em alguns lugares e é apenas uma questão de tempo até serem maiorias nas nossas estradas. O seu banco consegue bloquear o seu cartão de crédito se uma inteligência artificial perceber que uma tentativa de fraude aconteceu. Mas nem tudo é benéfico nesse meio. Conforme máquinas, softwares e robôs vão se tornando mais sofisticados, alguns especialistas temem que estejamos à beira de perder milhões de empregos.
Segundo um estudo recente feito por analistas da Universidade de Oxford, na Grã-Bretanha, a próxima onda de avanços tecnológicos vai colocar em risco até 47% de todos os empregos dos Estados Unidos. Existem pesquisadores que também estudam o impacto das IAs na política de um país e como elas são determinantes para a vitória de um ou outro candidato. Inclusive, recentemente saiu uma polêmica de que Facebook, agora chamada de Meta, direcionando os dados dos usuários para uma empresa que tem foco em propagandas políticas, ou seja, utilizando os dados dos usuários, a empresa conseguiu aplicar por meio de inteligência artificial se aquele usuário poderia ser influenciado com propagandas e anúncios para votar em um determinado candidato nas eleições, numa clara infração à política de proteção de dados. Os ambientes de realidade aumentada, por se tratar de um espaço de convivência cibernético, há de se ter uma regulamentação. Afinal, é a mesma sociedade dentro de um ambiente novo, mas sem leis específicas. Outro ponto a se destacar é o controle sobre os limites dessa tecnologia acerca das relações de consumo. Sabe-se que o nosso perfil é mapeado e explorado por empresas especializadas, através de algoritmos, e não há uma regulamentação sobre o tema, o que permite a aplicação dessa tecnologia de maneira abusiva, de forma a manipular ou até de enganar o consumidor. Por fim, um problema que parece ser bem mais difícil de resolver é o do dito preconceito e racismo desenvolvido pelas IAs através de seu algoritmo, tema que já vem sendo discutido por uma comissão de juristas que estão elaborando as regras para o uso dessa tecnologia aqui no Brasil. De maneira resumida, trazemos 2 exemplos. O primeiro trata de uma inteligência artificial do Facebook. Após a reprodução de um vídeo que trazia trechos com homens negros, usuários foram questionados pela tecnologia da rede social se gostariam de, abre aspas, continuar vendo vídeos sobre primatas, fecha aspas. O segundo trata-se de um jovem negro que estava fazendo cadastro num banco digital quando recebeu a solicitação para cadastrar sua biometria facial. Com o rosto sem adereços ou óculos e com uma boa iluminação, o sistema de reconhecimento facial do aplicativo não conseguia o identificar. Após algumas tentativas, de vários ângulos e com diferentes iluminações, o resultado foi registrado em vídeo e deixaremos que vocês tirem suas próprias conclusões. A prova da estrutura racista desse país e de que nada é feito para preto. Olha só, eu tentando passar na parte da foto aí, né? Eu nem consegui. A parte da foto, e aí tá todo momento, eu boto o rosto e fica: mantenha seus olhos descobertos. Mantenha seus olhos descobertos. Eu falei, como assim olhos descobertos, cara? Aí fiz, joguei luz no rosto, até na claridade, movi pra lá. Aí teve hora que eu peguei, ó, e coloquei a fotinha, ó do branco, ó lá, pisca os 2 olhos, reconheceu na hora. Na hora reconheceu, ó, de novo, ó. Foto de celular, hein? Se eu jogo um efeito pra reconhecer, pra piscar, pronto, passa. Feliz Natal para quem acha que ser preto no Brasil é fácil. Então, já existe um projeto de lei tramitando, né, que para regular a questão da inteligência artificial, e é necessário porque da mesma forma como existe o Marco Civil da Internet, né, a lei que regula questões da internet, agora tem uma lei que regula as questões de proteção de dados pessoais, as tecnologias vão chegando, né? Então, a inteligência artificial é uma tecnologia que não existe há muitas décadas, é uma coisa nova, e toda vez que começa uma coisa a impactar muito na sociedade, precisa de uma lei para regular. Existe a possibilidade da responsabilidade civil do vazamento de dados. Haja vista que os dados na LGPD eles são considerados dados, inclusive, sensíveis, como o nome, o RG, o CPF, a orientação política, a filosofia, a ideologia. Então, sempre que esses dados são expostos,
acabam expondo a própria pessoa. E se esse não é o desejo, se isso de alguma forma há uma violação à personalidade, à dignidade da pessoa humana, algum dos direitos da personalidade, sem sombra de dúvidas, há a possibilidade de uma responsabilidade do vazamento de dados. E para falar do sistema de segurança da blockchain e também da tecnologia digital, trouxemos Alan Albino, investidor do mercado de criptomoedas e entusiasta da tecnologia. Quando a gente fala de segurança de dados, não tem como a gente não voltar em criptomoedas, né? É importante a gente entender o porquê dessa tecnologia, por que ela é tão inovadora e tão interessante. Quando foi criado o Bitcoin, as pessoas acabaram dando o nome da rede dele de blockchain. O que é a tal da blockchain, né? Ela foi criada principalmente para criar uma transação entre moedas, né? Uma moeda digital, então você transaciona dentro daquela rede da blockchain. Imagina que você tem um livro mágico e você escreva um nome nesse livro. E todas as pessoas ao redor do mundo têm o mesmo livro mágico. Quando você escreve um nome nesse livro, o livro de todas as outras pessoas aparece o mesmo nome que você escreveu. Então, dentro daquele registro, você só conseguiria apagar aquele nome se você visitasse cada pessoa que possuísse um livro igual e apagasse aquele nome que você escreveu. Aquele registro, ele é imutável, né? Ele fica ali para sempre. E isso torna a blockchain tão interessante. E as pessoas elas estão explorando isso cada vez mais. Por exemplo, uma obra de arte, um contrato, algum acordo, uma planta de um imóvel. Doutora, na sua opinião, a inteligência artificial vai substituir o advogado? Eu acho que não. A inteligência artificial, ela vai contribuir, né, para o advogado. E aí o advogado, ele vai focar em outras coisas, né, para desenvolver novas teses. O advogado nunca vai ser substituído, né, porque uma inteligência artificial, dificilmente ela vai conseguir fazer uma audiência, né. Por trás da inteligência artificial, existem advogados, né, treinando esse robô para que ele aprenda, né? Mas ele nunca vai aprender a raciocinar como um advogado de fato, ele não vai conseguir criar uma tese, desenvolver uma tese, pesquisar, estudar. Então o advogado ele vai ficar com um trabalho cada vez mais só o intelectual, e o trabalho burocrático, repetitivo, aí sim eu acredito que ela possa substituir, e vai ser um ganho até, eu acho que para a classe, para que a gente tenha foco no que é importante de fato, né? A questão de rastreamento é extremamente segura, porque tudo fica registrado e você não tem como alterar os dados que já foram inscritos dentro da rede. Por isso que muitos golpes no começo, né, o pessoal acabava dando muito golpe com Bitcoin e você, se você fosse atrás da carteira que recebeu aqueles milhares de dólares, enfim, você conseguia rastrear toda a transação que ele fez durante a cadeia até o momento que em alguma corretora, em alguma coisa, ele saca aquele dinheiro e provavelmente a polícia vai lá e pode pegar eles. E assim, o que começa sendo uma transação entre moedas digitais, ela passa a crescer de uma forma que, por exemplo, artistas que tinham as suas obras antes vendidas em galerias de arte, eles passam a digitalizar um contrato inteligente que indica que aquele cliente comprou um número da obra dele por valor tal e tudo mais, e passa aquele contrato inteligente para a carteira do cliente, a carteira digital, né? Tudo através de uma blockchain também. Dessa forma, você garante uma série de coisas, né? O mercado de NFT, que são tokens não fungíveis, e dentro do mundo do NFT, da blockchain, das redes, assim, quando um artista vende uma obra para alguém, ele consegue até programar, por exemplo, se essa pessoa revendesse a obra dele, ele receberia 10% sobre a venda. Imagina um artista que já é póstumo e as obras deles se valorizaram um monte e, sei lá, a família dele pudesse receber royalties perante a obra que ele já vendeu faz anos, né? A gente está falando do mercado de arte, como que a gente pode trazer a mesma coisa para um mercado de contratos, de acordos, de, sei lá, de venda e compra de imóvel. Uma forma interessante de pensar isso é como a gente armazena as coisas hoje. Então, hoje você ainda tem aqueles grandes arquivos com documentos impressos e quando aquilo é queimado, por exemplo, você perde todo o registro, né? Com a internet, com a digitalização das coisas, a gente acaba usando muito o HD externo, nuvem para salvar as coisas. E essa coisa da blockchain, da segurança de dados, ela está sendo introduzida também.
Eu acredito que se você, ao mesmo tempo que faz um contrato de compra e venda, ou um contrato com um acordo judicial, o que seja, e você também digitaliza aquilo e transforma aquilo em um contrato inteligente, esse tipo de coisa cria uma segurança inimaginável para tudo que a gente faz de documento, de acordo. Quando a gente para pensar nessas coisas, a gente acaba vendo um mar aí para se explorar dentro desse mercado de blockchain, né? E assim finalizamos a exibição desse trabalho, com o desejo de termos suprido a expectativa em nós depositada. Nossos agradecimentos à instituição e à coordenação pela oportunidade, à banca examinadora e também aos presentes.